Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Pessoal, hoje eu trago mais uma review do anime de Pokémon Sun aqui no canal. Demorei quase o dia inteiro pra conseguir fazer essa review, porque tava com os barulhos de gente martelando, serrando e tudo mais. Então eu decidi deixar agora pro fim do dia. Eu ia soltar 2 vídeos hoje, infelizmente não vai dar, mas acho que amanhã eu consigo fazer isso, tá? Mesmo assim, um episódio bem interessante, acho que um marco histórico, né? Como eu já havia conversado com vocês no vídeo de ontem. E, enfim, é um episódio que eu acho que vai ficar pra história, mesmo sendo no anime Pokémon Sun Moon, né? Eu tenho minhas críticas com Sun Moon, acredito que vocês também. Eu não esperava que esse tipo de captura desse calibre acontecesse por aqui, mas já que deu a louca nos roteiristas, né? Tá todo mundo com o mítico. Eu acho que faz sentido no final das contas. Enfim, deixa sua nota aqui no izinho, seus comentários aí embaixo e bora lá conversar a respeito desse episódio, que tá bem interessante. Eu gostei bastante dele, bem divertido e principalmente sobre o Rowlet, né? Eu acho que ele vai ter um papel fundamental a respeito desse Pokémon que o Ash capturou hoje. E também acredito que vai ter um papel importante, quem sabe até no futuro desse Pokémon. A gente vai ter que esperar pra ver. Enfim, vamos lá então para mais uma review da semana. Bom, pessoal, o episódio começa com o Professor Carvalho ligando para a Professora Burnett e o Professor Kukui. E ele acaba informando que, de fato, é uma descoberta histórica, assim, esse novo Pokémon que eles, né, mostraram os dados, né? O Professor Carvalho confirmou que ele é do tipo Aço e nomeou ele de o Pokémon Meltan, cabeça de parafuso. Pois é. Enfim, depois disso ele acaba se despedindo já da Burnett e do Professor Kukui e almeja por mais informações no futuro também, né? Mas agora nós já temos informações a respeito do Meltan dentro do anime e está catalogado com esse nome. Bom, aí o Rowlet tá meio que, tipo assim, né, se preparando já pra entrar na mochila do Ash, porque o Ash vai pra escola. E do nada, o Meltan sai da mochila do Ash também, porque ele estava dormindo lá no último episódio, e vê uma frigideira. E começa a comer toda a frigideira, assim, deixa um buracão na frigideira. Aí o Rowlet tenta impedir, né, e diz pra ele que ele não pode ficar fazendo aquilo, que aquilo é muito feio e tal. E ele começa, né, a se apegar mais ao Meltan, mas o Meltan já tá, assim, apegado 100%, né? Só que o Rowlet tá sendo como se fosse um tutor pro Meltan. O Meltan todo, assim, amoroso com o Rowlet, mas o Rowlet não sabe exatamente o que ele tá fazendo com aquele Pokémon. Bom, aí o Ash vai pra escola, ele até acha esquisita a forma com que a mochila dele tá se mexendo ali. Ele até imaginou que o Rowlet podia estar fazendo alguma outra coisa bizarra lá dentro da mochila. É muito engraçado também o Ash pegando o Rowlet e colocando dentro da mochila, assim. Vou tentar jogar pelo menos a sequência de frames aqui. É muito bizarro, ele pega o Rowlet pela cabeça, assim, enfia na mochila e fecha, como se fosse um caderno. Muito legal isso. Enfim, aí o Ash vai pra escola, lá ele acaba encontrando todos os amigos dele, e eles estão ainda querendo saber o que pode ter acontecido com o Meltan, né, com aqueles Pokémon que o Ash depois explica, que, né, enviou os dados pro Professor Carvalho e tal, e agora eles já chamam o Pokémon dessa forma. E a Lana, inclusive, tá vestida, assim, de Meltan, pra ver se eles conseguem encontrar. Nisso, eles acabam decidindo fazer umas batalhas meio amistosas, assim, entre eles, pra treinar. O Ash acho que vai batalhar contra o Kiawe, e acho que até o Soph e a Lana também vão batalhar e tal, acho que até a Lily, enfim. Eles vão fazer uma disputinha ali entre eles na escola. E enquanto isso, o Ash até tentou chamar o Rowlet pra participar dessas batalhas, mas o Rowlet estava dormindo, então o Ash decidiu deixar ele por ali. E ficou a mochila do Ash jogada ali na sala, né, com o Rowlet lá dentro. E também o Meltan, sem o Ash saber. E aí, o Meltan tenta acordar o Rowlet de todas as formas. Essa cena é muito engraçada. E aí o Rowlet sai da mochila, só continua dormindo. E o Meltan, de todas as formas, insiste em acordar o Rowlet. É muito engraçado. Aí ele fica girando, né, a rosquinha que fica em cima da cabeça dele. E aí ele acaba chamando a atenção do Murkrow, que está voando novamente pela escola Pokémon, e ele acaba vendo o brilho, né, daquele objeto e vai com tudo em cima do Meltan e acaba levando o Meltan embora, assim. O Rowlet fica desesperado, corre atrás do Murkrow, meio que dá um chutão, assim, no Murkrow e pega o Meltan de volta. Só que, infelizmente, né, a rosquinha ali acaba caindo.
E aí eles ficam desesperados. Ao mesmo tempo, a equipe Rocket tá bem lá embaixo, trabalhando, tentando resolver um lance com a van deles que quebrou. E nas conversas que eles estão tendo ali, o Meow acaba desejando que alguma coisa caísse do céu, assim, pra poder ajudar nessa situação toda. E aí cai o objeto ali que fica na cabeça do Meltan e todo mundo fica surpreso, né? Tipo, nossa, ele pediu e caiu do céu. E aí eles pegam, colocam ali na van pra consertar, porque era exatamente o tamanho e a peça que eles precisavam. Consertam a van e tá tudo ok. Só que nisso, o Rowlet tá desesperado porque ele quer arrumar uma forma de substituir aquele acessório do Meltan. Então ele começa a ter várias ideias. Nesse momento das ideias, inclusive, surge uma referência. Que o Rowlet tem uma super ideia, assim. Aí o olho dele fica no formato da logo da Game Freak e do lado fica um Game Boy. Saca só que legal. Enfim, o episódio inclusive, ele deve ter mais referências, mas talvez eu não tenha pegado todas, tá? Mas no link da descrição do vídeo tem um episódio pra vocês conferirem. Mas de qualquer forma, foi muito engraçada a forma com que o Rowlet ficava tentando substituir o acessório do Meltan. Ele usou diversas coisas, foi muito engraçado. E aí o Rowlet decide sair voando, né, com o Meltan pra ver o que ele faz. Inclusive ele dá tipo um pandeiro quase, assim. Eu não sei o nome desse instrumento musical, mas parece um chacoalho, um pandeiro, enfim. E aí ele coloca na cabeça do Meltan, fica muito engraçado. E leva o Meltan assim pros ares pra eles tentarem achar o objeto pra ficar na cabeça do Meltan. Logo depois tem uma outra cena, onde o Ash já conclui a batalha, o treinamento que eles estavam fazendo, e o Kiawe acaba questionando o Ash que ele já terminou o desafio das ilhas e o que ele tá pensando em fazer agora. O Ash começou a pensar, só que ele olhou pra cima e viu o Rowlet voando. E ele começa a seguir o Rowlet, porque ele começa a ficar meio preocupado, né, pra onde será que ele tá indo? E nisso, o Rowlet é meio que atraído pelo cheiro do que a equipe Rocket tá preparando, né? Aqueles docinhos deles. Acho que é como se fossem uns bolinhos. E o Rowlet fica apaixonado no cheiro e acaba indo de encontro com a equipe Rocket. A equipe Rocket tá na frente de um cinema, só que eles queriam vender esses bolinhos lá na frente do cinema. O problema é que aquilo não deu certo, porque tá tendo uma estreia de um filme de 6 horas, então não vai sair gente do cinema tão cedo. E aí a Jessie acaba decidindo mudar os planos e ir atrás daqueles bichinhos, né, que são os Meltans, mas eles deram um outro nome lá pra eles bem bizarro, tipo um olho de alguma coisa assim. E aí eles estão planejando encontrá-los, mas eles não sabem por onde começar, porque eles acreditam que aqueles Pokémon devem estar por perto, mas enfim. E aí o Meow fala, nossa, bem que eles poderiam cair do céu, né, tipo, e ele olha pra cima, no que ele olha pra cima o Meltan cai, porque o Rowlet, com o cheiro do bolinho da equipe Rocket, acabou soltando o Meltan sem querer, e aí ele cai na cara do Meow com tudo, é muito engraçado. Quando o Rowlet chega ali no meio dos bolinhos, ele começa a comer todos, o Meow fica muito nervoso e acaba indo pra cima, e meio que acaba causando um maior impacto assim na van, e a van acaba expelindo o acessório do Meltan, e o Meltan acaba resgatando então sua rosquinha ali que fica na cabeça, né? Ele fica muito feliz por isso. E aí começa uma super treta, por quê? Porque o James, ele tá muito furioso com os Meltans, né? Justamente por conta das tampinhas que eles devoraram, a coleção de tampinhas do James, eles destruíram a coleção. Então o James quer se vingar. E aí, primeiro, ele acaba tentando bater no Meltan, assim. O Meltan se esconde atrás do Rowlet. O Rowlet, inclusive, diz, né, porque o Meow tá ali pra traduzir, que ninguém vai bater no amigo dele, que ninguém vai mexer com o amigo dele, ele tá ali pra proteger o Meltan. E aí o Meow vai pra cima com tudo. E o Rowlet meio que dá as costas, assim, e começa a ser arranhado sem parar, só pra proteger o Meltan. Foi muito bonitinho. E aí o Meltan vê todo o sofrimento do Rowlet e acaba usando um super ataque em cima da equipe Rocket e do Meow. E aí o Ash acaba chegando, encontra o Rowlet naquela situação. Quem entendeu o que tá acontecendo, o Meltan já tá ali do lado do Rowlet, e aí o Ash conclui que o Meltan meio que se perdeu dos amiguinhos dele. Então o Rowlet estava cuidando desse Meltan. E aí ele leva o Meltan e o Rowlet de volta para a escola. E aí ele explica toda a situação pro professor Kukui. E aí eles começam a pensar, nossa, mas onde será que estão os outros amigos dele? Como a gente vai encontrá-los? E aí aparece a Clefable,
que tava tendo um trabalhão com os Meltans. Pois é, eles estavam lá com ela, lá na parte do esconderijo ali dos Ultra Guardians, né? E aí ela meio que entendeu como doutriná-los. Basta você ter pedaços de metal e você consegue meio que, tipo assim, domá-los sem eles ficarem super furiosos. É como se fosse um bando de animais, assim, que você fica jogando a comida e eles vão te seguindo e te respeitando. Isso é muito interessante, já que eles são meio que mortos de fome pelo metal, né? E aí ela chega lá na escola e mostra toda aquela manada de Meltans. E aí o Meltan que estava com o Rowlet fica feliz em rever todos os amiguinhos dele. Só que ele olha pra trás e pensa, tipo, nossa, eu não vou me juntar a eles. Eu quero ficar com o Rowlet. Aí ele até abana o bracinho assim, né, do tipo, tchau, gente. E aí o Ash chega e pergunta, então você quer ficar perto do Rowlet? Então tudo bem se eu te capturar? E aí você ficar com a gente? Aí o Rowlet meio que aponta, né, pra Pokébola. E o Ash acaba jogando a Pokébola no Meltan. A primeira Pokébola ele erra, fica presa assim na cara do Meltan. E aí depois ele joga de novo. E aí ele captura. Foi muito engraçado, muito bizarro também. Enfim, um episódio bem interessante nesse aspecto. E aí o episódio termina com o Ash fazendo essa captura e o Meltan todo feliz por encontrar um novo amigo, né? E agora tá do lado dele junto com o seu treinador. Então o Ash agora capturou oficialmente o Meltan. E isso é muito interessante de diversas formas, assim. Então, acho que o episódio em si, eu posso dar minha opinião resumida sobre um episódio muito engraçado. Vale a pena assistir, muito divertido, situações incríveis. O Meltan é o carisma em Pokémon. Eu já havia falado isso pra vocês quando ele surgiu, né? É o carisma em Pokémon. E eles conseguiram fazer aquilo, uma gosma metálica engraçada, divertida. Então, assim, é um carisma. Vocês têm que ver. Link na descrição do vídeo. Aconselho vocês a assistirem. E a captura foi sensacional, né? A captura, eu acho que mostra, talvez, uma intenção de amadurecer o Ash para a próxima temporada. Eu estou um pouco com o pé atrás se ele vai ficar com o Meltan para sempre. Sinceramente, mesmo, eu quero acreditar que o Ash não vai abrir mão dele e vai levar ele embora, assim, de Alola. Eu quero acreditar. Sério mesmo. Mas, como eu sou fã Pokémon, já consumo anime há muito tempo e estou acostumado com o que eles fazem, obviamente estou inclinado a acreditar que ele vai embora em breve, né? Mas eu quero acreditar que ele vai ficar. Eu gostaria que o Ash tivesse pelo menos um mítico, poxa, 23 anos já de anime quase. É necessário, sabe? Não vai mudar o rumo da história porque ele tem um mítico na mão dele, entendeu? Tipo, tem gente que tem mítico aí que é um fracasso. Então, tipo, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A franquia Pokémon, principalmente o anime, eu acredito que eles perdem todos os dias a oportunidade de dar sentido pro anime e, tipo assim, corrigir coisas que eles talvez não gostariam que fosse. Sabe, por exemplo, não é porque você tem um lendário que você é super OP. Não é porque você tem um mítico que você é super OP. Sabe, eu acho que toda semana o anime Pokémon tem a oportunidade de dar lógica pro anime sem interferir em qualquer estratégia que eles tenham em relação ao anime, ou seja, que é focado pra criança, etc. Sabe, essa sim, de todas as minhas birras com o anime, essa é a maior. Sabe, eu não vejo por que o anime tem que ser deixado tão de lado em certas coisas. O Pikachu faz um papel maior que o de um mítico, velho. Então, tipo assim, é isso que eu penso, mesmo sendo um anime infantil, né? Enfim, Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço, já me estendi demais nessa crítica, né, super crítica, que não era tão necessária, até porque a gente fala sobre isso o dia inteiro, mas seria legal se o Meltan tivesse esse papel dentro do anime. Eu acho que Sun Moon, diferente dos outros, ele nos deu uma visão diferente, né? Tipo, o Ash cuidou de um lendário, teve uma outra Beast, agora tem um mítico. Eu não sei o que eles estão querendo passar, qual mensagem que eles estão querendo passar pra gente com esse anime. Mas, sem dúvida, eu acho que o anime Pokémon Sun Moon, nesse aspecto, pode ser um grande divisor de águas, assim, pro futuro, né? Pra gente entender, de fato, que o Ash possa ter
pokémons um pouco mais diferentes do que a gente está acostumado de ver na mão dele. Pelo menos eu gostaria de ver isso, né? Só fico pensando a manada de lendários e míticos que o Ash deixou pra trás, assim. Mas eu gostaria de ver mais esse Ash que se preocupa em pegar lendários, né? Infelizmente, nessa circunstância, não foi a circunstância que a gente queria ver, né? Porque, como eu disse pra vocês, o Meltan está muito mais com o Ash pelo Rowlet do que pelo próprio Ash. Então, vamos esperar e ver se o Meltan vai ficar cativado também pela forma que o Ash é como treinador. E vamos ver se o Ash vai dar conta também de treinar um mítico, né? Isso também vai ser interessante. Espero que eles tornem o Meltan um Pokémon um pouco mais cabuloso pro Ash treinar também. Porque, né, seria interessante ver um treinamento mais árduo do Ash em cima de um Pokémon tão importante. Essa é a minha opinião. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Fui!